começar a falar sobre como ter um passeio sem latidos e sem reações, né? Se hoje aí o teu cachorro é desses cães que fica latindo pra tudo, que reage, que é reativo, muito reativo, que late pra tudo, que não pode ver um outro cachorro, não pode ver uma pessoa, que quer ficar perseguindo os skates, as bicicletas, as motos, e tu já não sabe mais o que fazer. Bom, tenho uma notícia pra te contar, tá? É o seguinte: sabia que o teu cachorro pode estar fazendo isso porque ele está desconfortável naquela situação, porque ele não está conseguindo lidar com aquela situação, ele está com medo, com receio, quer sair daquela situação ali e não consegue se afastar ou não consegue que aquele estímulo, aquele cachorro, aquele carro, aquela moto, aquela pessoa se afaste. E aí, por esse receio, por esse desconforto, por não saber lidar, ele acaba latindo exageradamente, desesperadamente, né? Reagindo, às vezes tentando ir para cima. Então, isso pode ser uma das causas do comportamento do teu cachorro, tá? Você sabia disso? E uma outra causa muito comum para esse tipo de comportamento é o cachorro que, diferente desse cão que quer sair dali, que quer se afastar, que quer que aquele outro cachorro suma da frente dele, que quer que a pessoa saia da frente dele, também tem o outro caso, que é o cachorro que quer chegar, né? Então vamos pensar um cachorro que gosta muito de outros cães ou que gosta muito de outras pessoas, vê uma pessoa na rua e quer chegar para dar oi, quer chegar, não consegue chegar às vezes, ou até chegar na pessoa, o cachorro se frustra e começa a latir desesperadamente, tá? Inclusive, uma pergunta que me fazem muito frequentemente é: Mônica, mas esses latidos que o meu cachorro dá, isso é reatividade? Mas não tem uma intenção agressiva? Eu recebi uma pergunta dessas esses dias. Então, nesse caso aqui, não necessariamente vai envolver agressividade, tá? Pode ser um comportamento mais agressivo, do cachorro tá querendo latir para cima e realmente avançar, mas pode ser uma coisa de um latido desesperado, muitas vezes de frustração, tá? E aí, por que o cachorro tem este comportamento, né? Por que o cachorro tá fazendo esse comportamento? Porque, como eu falei antes, ele não tá conseguindo lidar com essa situação, ele não sabe como lidar com essa situação, tá? E aí, eu quero trazer um exemplo para vocês que é o seguinte: eu, Mônica, tenho muito medo de barata, tá? Eu, real, não sei lidar com a presença de uma barata, eu entro em desespero. Se aparece uma barata aqui, eu saio correndo na hora, gritando desesperadamente, eu só quero que ela suma da minha frente, que a barata vá embora, que eu vá embora, que aquela situação acabe imediatamente, tá? E pensando nesse quadro da barata, eu não tô conseguindo lidar com aquela barata, né? Eu começo a gritar, eu começo a pedir socorro, eu tô desesperada. Esse meu medo de baratas, eu entendo que não é um medo racional, não faz sentido. A barata não. Eu nunca fui atacada por uma barata, ninguém nunca me jogou uma barata para eu me assustar, mas eu tenho medo, né? Eu não tive nenhuma experiência ruim com uma barata, mas eu também não. Eu não fui ensinada como lidar com essa situação. E aí, por que eu tô contando isso pra vocês, tá? Não é pra vocês terem pena de mim aí que eu tenho medo de barata. Inclusive, alguém aí mais tem medo de barata? Mas por que eu tô contando isso? Porque o mesmo acontece com os nossos cães, a mesma coisa, tá? Por algum motivo, como eu falei, às vezes pode ser uma questão de medo, que o cachorro tá desconfortável, ou às vezes uma questão de frustração, que o cachorro tá muito excitado, pode ser que o cachorro tenha tido uma experiência traumática, pode ser que por uma falta de socialização, uma experiência ruim, ou daqui a pouco tu tem um cachorro que é um pouco mais inseguro, menos confiante, mais medroso, se assustou, ficou receoso em alguma situação e percebeu que ele não sabia lidar com aquilo. E aí ele começou a ter esse comportamento de latir desesperadamente, reagir, tá? Então isso acontece com muita frequência, por isso que eu trouxe esse exemplo da barata. Porque assim como eu não consigo lidar com a situação, o cachorro não tá conseguindo lidar. Quando o cachorro tá latindo, desesperado, tá reagindo, tá tendo esse comportamento que eu sei que incomoda a gente, tá? A gente se sente frustrado, a gente se sente... puxa, eu faço tudo por esse cachorro, por que ele tá me fazendo passar por essa situação que é desconfortável, né? Tu fica vendo ali se o teu cachorro late pra pessoas, às vezes a outra pessoa passa olhando com cara feia, e tu fica com aquela cara de, poxa, moça, meu cachorro não é assim, ele, em geral, não é assim, ele é querido, ele é legal, ele não é brabo, e a gente fica naquela saia justa, né? Do tipo, poxa, meu cachorrinho, meu querido, eu faço tudo por você, por que isso aqui não tá dando certo, né? E aí, se tu te sente assim,
a gente precisa pensar que, como eu falei, o cachorro não está conseguindo lidar com essa situação. E se ele não está conseguindo lidar, é porque tem uma emoção muito forte ali. Então, basicamente, o cachorro que está reagindo, o cachorro que está latindo desesperadamente, que fica tentando avançar em outros cães, em cachorro de portão, em pessoas, em bicicletas, em moto, em skate, caminhão, não pode ver outro cachorro na guia que quer avançar e quer brigar. Esse cachorro está nos pedindo socorro, ele está tentando dizer, mãe, por favor, me ajuda, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Então, a gente precisa olhar com esses olhos empáticos e entender que o cachorro está nos pedindo socorro, tá? Nos pedindo ajuda para aprender a lidar com aquela situação, tá? Bom, entendido agora o que qual é a motivação desse comportamento, por que o cachorro está latindo desesperadamente, por que ele está reagindo, a gente precisa ter muito claro o que não é, tá? E assim, o que não é? Infelizmente, tem muito adestrador que ainda prega que o cachorro faz esse tipo de coisa, faz esses comportamentos porque ele tá tentando te dominar, ele tá tentando mostrar que ele é dominante, porque ele tá tentando se vingar de ti, ou ele tá tentando te irritar propositalmente, ou ele tá sendo teimoso, que tu precisa ser o líder. Infelizmente, ainda existem adestradores que pregam esse tipo de coisa e propagam esse conhecimento totalmente equivocado, desatualizado aí em décadas, tá? Décadas, não é 2, 3 aninhos, não, é décadas. Então, assim, existe muita gente, muitos adestradores que ainda propagam esse tipo de conhecimento totalmente desatualizado e não é nada disso, não é o cachorro dominante, não é o cachorro tentando te dominar, não é um cachorro que precisa que tu seja o líder, que tu precisa ter pulso firme, não é um cachorro que tá tentando se vingar, não é um cachorro que tá tentando te irritar propositalmente, não é um cachorro que está sendo teimoso. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba atribuindo certas condições humanas, certas emoções que nós humanos temos para os nossos cães, que eles não têm capacidade cognitiva de ter. Como, por exemplo, isso de vingança, tá? De irritar propositalmente. Eu vou fazer isso para te irritar. Né? O cachorro não tem essa noção cognitiva, essa capacidade cognitiva aí. Isso é uma coisa que a gente acaba espelhando os nossos sentimentos para eles. E não é legal porque acaba sendo prejudicial. A gente está interpretando o que o cachorro está fazendo de uma forma totalmente equivocada. Tá? Vamos ver a primeira fase da nossa estratégia. Como eu falei, é uma estratégia dividida em 2 fases, tá? E a primeira fase, a fase 1, é a fase que a gente chama de evitar. Qual é o nome que eu dou para essa fase? Essa fase se chama de manejo, tá? O que é o manejo? O que é evitar? Basicamente, é a gente evitar que aconteça esse tipo de comportamento do nosso cachorro, tá? Como assim, Mônica? Como que eu vou evitar? Calma que a gente já vai ver, tá? Por que eu preciso começar a evitar, minimizar um pouco esses comportamentos que eu não gosto no passeio, esses latidos, essas reações? Por que é importante? Porque quando o cachorro tem esse comportamento o tempo inteiro, esses latidos constantes, fica puxando desesperadamente, tentando ir para cima de alguém, fica latindo para tudo que ele vê, tudo que passa, não pode ver outro cachorro que ele quer avançar e ir para cima, fica reagindo o tempo inteiro. Isso é uma situação extremamente estressante para o nosso cachorro. Gera muito estresse no corpo do nosso cachorro, tem muito hormônio do estresse ali dominando o corpo do cachorro. O cachorro está imerso em um estresse muito grande. E o cachorro está tão estressado nessas situações que ele não consegue nem raciocinar. E aí acontece um negócio que é muito louco, tá? Imagina o seguinte, falando agora de estresse, uma explicação bem... Assim, é uma analogia, tá? Só para vocês entenderem o quão problemático é essa situação do estresse, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero contar uma coisa para vocês que é o seguinte. Imagina que o nosso cachorro é um copinho, tá? Eu espero que dê pra ver, porque tem um reflexo, né? Putz, tem um reflexo da minha iluminação aqui. Vamos fazer diferente. Eu vou fazer um pouquinho menor o desenho pra não ter reflexo, tá? Imagina que o nosso cachorro é esse copinho aqui. E daí ele sai pra passear e ele começa a latir pra uma pessoa que passou. Essa situação é estressante para o nosso cachorro. Acaba indo um monte de hormônio do estresse, cortisol, para o corpo do cachorro. E daí esse cortisol vem para o corpo e começa a encher o nosso copinho. Aí tu continua o passeio e passa por um portão que tem um cachorro latindo. E daí o teu cachorro late. E daí o quê? Mais cortisol no cachorro. E
aí a gente vai tendo experiências estressantes ao longo do passeio, ao longo do dia ali com o cachorro, e esse copinho vai enchendo, tá? Qual é o problema aqui, tá? E assim, ó, isso é uma analogia bem simples, assim, só para ficar um pouquinho mais clara essa questão do estresse para vocês. Isso aqui, em média, para zerar isso aqui, tem estudos que dizem que leva 72 horas, ou seja, 3 dias. Tem estudos que dizem que é mais, tá? Então, assim, vamos ficar com a perspectiva que é só 3 dias que leva para baixar. Tu consegue ver que toda vez, se eu encher meu copo do meu cachorro aqui de estresse pela metade hoje, amanhã, quando eu for sair para passear, esse tempo não passou ainda, e o meu cachorro ainda tá com esse copo já pela metade. Aí eu vou sair pro passeio, ele vai latir para uma pessoa, estresse. Ele vai latir para um cachorro, estresse. Ele vai começar a reagir, estresse. Isso aqui vai enchendo e eu não consigo dar chance do meu cachorro se recuperar e baixar esse nível de estresse. E aí o que acontece? Com tanto estresse ali no corpo do cachorro, ele fica num estágio que ele tá sempre mais propenso a latir, sempre mais propenso a reagir, sempre mais estressado, sempre mais tenso, sempre mais alerta. E aí, o que acontece? Mais estresse, o cachorro não tá num nível normal no qual ele conseguiria raciocinar. Ele tá num nível já, digamos assim, contaminado pelo estresse, tá? E, então, assim, a nossa primeira fase dessa nossa estratégia é evitar. Por quê? Por que é tão importante? Porque quando a gente começa a evitar um pouco desse estresse, esse copinho ele não enche tão rápido, ele demora mais para encher. E daí a gente começa a dar uma oportunidade para o nosso cachorro conseguir baixar um pouco esse nível de estresse, que é extremamente importante, tá bom? E assim, tem uma outra motivação pelo qual a gente precisa também evitar. E aí eu vou pegar o meu brinquedinho novo para mostrar para vocês, para explicar que é a minha balança. Eu ganhei de presente do Henrique para poder dar essa aula para vocês. Ele me deu essa balança para ficar mais claro, tá? Porque antigamente dava essa aula com as mãos. Agora tem uma balança para demonstrar. Seguinte, vamos pensar o que acontece. O meu cachorro sai para passear e ele todo dia ele encontra um cachorro no portão e daí ele late. E daí quando esse meu cachorro late pro cachorro do portão, ó, a balança no início tá vazia, tá bom? Os dois lados estão vazios. Deixa eu mostrar para vocês, ó, um lado vazio, outro lado vazio. Só que ela tá instável aqui na minha mão, vou segurar ela aqui assim no meio. Aí o meu cachorro sai para passear e ele late para um cachorro. E daí o que acontece? Esse comportamento é reforçado, tá? Esse comportamento do cachorro latir, ele é reforçado. Por isso que ele continua acontecendo, tá? Como assim, Mônica, é um comportamento reforçado? O cachorro consegue aquilo que ele quer. Se ele tá latindo porque ele quer chegar para dar oi e tu chega e ele dá oi, ele consegue aquilo que ele quer. Se ele tá latindo porque ele quer que aquela pessoa vá embora e aquela pessoa vá embora, ele consegue aquilo que ele quer, consegue aquele afastamento, tá? E só um parênteses aqui, a gente não resolve esse problema não afastando a pessoa ou não deixando o cachorro chegar. Não é assim que a gente vai resolver, tá? Eu só quero que vocês entendam que esse comportamento, cada vez que ele acontece, ele tá sendo reforçado, tá? Existe um reforço e daí ele tende a acontecer de novo, tá? E aí o que acontece? É como se eu tivesse o seguinte, essa é a balança do comportamento do cachorro: latir, reagir, tentar ir para cima e avançar. Aí meu cachorro encontra um outro cão no passeio, é como se eu colocasse um pezinho aqui dentro. E daí ele encontra uma pessoa, é como se eu colocasse um pezinho aqui dentro. E daí ele começa a latir desesperadamente para um cão no portão e é como se eu colocasse mais um pezinho aqui dentro. E aí vai indo, cada vez que meu cachorro tem esse comportamento que eu considero inadequado, ele tem esse comportamento acaba sendo reforçado, tá? Não necessariamente por ti, mas muitas vezes pelo ambiente aí. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque isso é uma aula inteira, poderia dar uma aula inteira, tá? Mas assim, em poucas palavras, cada vez que o cachorro vai apresentando esse comportamento, a gente vai colocando peso desse lado da balança. E aí, por que eu tô falando disso? Porque se eu quero que o meu cachorro não lata, que ele aprenda a lidar com essa situação, que ele consiga lidar com essa situação, que ele aprenda qual comportamento ter ali, que ele não fique mais tomado por aquela emoção de frustração, ou de medo, ou de desconforto, enfim, qual for a emoção que está ali presente naquela situação, eu quero construir um novo comportamento. Então vamos supor que eu quero ensinar um comportamento X para o meu cachorro, um novo comportamento nessa situação.
eu quero que ele veja um cachorro e que ele, por exemplo, faça um contato visual comigo, ou que ele veja um cachorro e que ele desengaje, vá fazer outra coisa. Eu quero ensinar esse meu cachorro esse novo comportamento, ou seja, eu quero colocar peso deste lado da balança para isso virar e o meu cachorro, ao invés de ter esse comportamento que eu considerava inadequado, começar a ter o comportamento adequado mais vezes. Só que o que acontece aqui? Vamos supor que eu comecei a ensinar o meu cachorro hoje a lidar com essa situação. Comecei a fazer um treininho, comecei a ensinar para o meu cachorro, ó, quando a gente se deparar com essa situação, tu vai fazer tal coisa, vou lá e coloco um pezinho no meu novo comportamento, e meu cachorro tem sucesso. Aí a gente vai lá e eu faço mais um treino, ensino meu cachorro, vou lá e coloco mais um peso. E daí é legal, tô construindo um novo peso desse lado, porque o meu objetivo é que a balança vire, né? Esse é o lado do comportamento inadequado, esse é o lado do comportamento adequado. Eu quero que isso aqui vire para que o comportamento mais provável do meu cachorro usar seja este daqui. Só que qual é o perigo aqui? Eu tô construindo esse novo comportamento, só que eu já tenho um peso inicial desse lado, ó, tá? E eu quero começar a colocar mais para isso aqui virar. Só que se eu venho aqui e coloco um pezinho aqui, e daí eu saio para passear e o meu cachorro late desesperadamente para um cachorro, bum, peso do lado antigo. Aí ele vê uma pessoa e tenta avançar, bum, com peso do lado antigo. Aí ele tenta avançar e perseguir uma moto, bum, peso do lado antigo. Eu continuo ainda adicionando peso desse lado. Então, por mais que eu esteja construindo esse novo comportamento aqui, eu ainda tô deixando o peso cair ali. Então, assim, vocês estão vendo que não tem como eu fazer essa balança virar se eu não pensar em uma forma de, pelo menos, minimizar um pouco do que tá caindo aqui. Tem como zerar? Nem sempre. Então, assim, eu preciso, de certa forma, minimizar esse peso. E aí, por isso que essa nossa fase 1 é tão importante, essa nossa fase de evitar, de minimizar os erros, que a gente chama de manejo, fazer um manejo para diminuir essa situação, tá? E aí, até quero trazer um caso de um aluno para vocês. Tem um aluno meu, o Dom, um Schnauzer, e a gente começou a fazer esse treino com ele, começou a aplicar essa mesma estratégia que eu tô passando aqui para vocês, tá? Fase 1, fase 2. E aí, a primeira aula, a gente saiu para fazer um passeio com o Dom para eu observar ali qual era a situação. E já tinha visto alguns vídeos dele e ele latia assim para tudo que vocês podem imaginar. Antes de sair do prédio, ele já estava latindo desesperadamente nas escadas. No hall do prédio, ele latia desesperadamente. Chegou na rua, ele latiu pra moto, ele latiu pra pessoa, ele latia pra grama, ele latia pra tudo. Ele não conseguia parar de latir de tão desesperado. E aí a gente aplicou essa estratégia que a gente vai ver hoje aqui, tá? Que, como eu falei, tem fase 1 e fase 2. E poucas semanas depois a gente já conseguiu ter um passeio tranquilo com ele, sem nenhuma reação, tá? Acho que foram 2 semanas atrás. Nós estamos agora em metade de janeiro, 25 de janeiro, faz 2 semanas que a gente conseguiu ter um passeio super bom com ele. A gente foi num lugar e ele conseguiu passear, ficar mais tranquilo, não ter reação. Então, assim, essa mesma estratégia que eu apliquei com o Dom, que era um caso super extremo, né, num cachorro que latia, desde, assim, no momento que ele passava da porta do apartamento, ele já começava a se desesperar. Latia, e só parava depois que voltava pra dentro de casa. Ele já conseguiu ter um passeio tranquilo, sem latidos e sem reações, tá? Então, assim, qual é o grande benefício dessa nossa fase 1? É que tu vai ter um cachorro que vai estar menos estressado, né? Tu vai baixar aquele nível de estresse, o cachorro não vai estar mais imerso naquele estresse todo que a gente falou do copinho, tá? E daí ele virar... Só isso por si só já vai também colocar o cachorro num estado mental um pouco mais... né? Respirei aqui, estou conseguindo respirar, consigo agora lidar racionalmente com essa situação, tá? E também vai proporcionar mais qualidade de vida para o cachorro. Mas enfim, quero passar para vocês agora, dentro dessa fase 1, alguns exemplos práticos do que vocês podem fazer, tá? Então, assim, vou passar para vocês 4 exemplos, tá? E teria muitos outros exemplos para eu passar para vocês. Isso daria só para a gente ficar esmiuçando exemplos e abordagens de como fazer essa nossa fase 1, que é evitar, né? Daria uma aula inteira só sobre esse assunto. Inclusive, assim, tem vários exemplos que às vezes eu precisaria explicar um pré-requisito, um detalhe, não daria tempo de eu falar tudo isso para vocês.
Lá dentro do guia do passeio tem uma aula inteira só sobre esse assunto, para vocês verem o tamanho da dimensão desse assunto, tá? Porque pode ser muito profundo. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são coisas mais simples e rápidas para vocês já conseguirem implementar, tá? Não vai ser nada extremamente mirabolante que tu vai ter que ter um pré-requisito aí, que agora eu não consigo... Opa, bati aqui. Aqui nessa aula eu não consigo entrar em detalhes para estratégias, exemplos que tenham mais detalhes, mais informações ali, letrinhas miúdas que a gente precisa esmiuçar, tá bom? Então vamos falar de 4 exemplos que vocês já podem implementar hoje, amanhã, para conseguir fazer essa fase 1 da nossa estratégia. Bom, primeiro exemplo é o detox, tá? O que é o detox? Detox é realmente uma pausa, um período de pausa, tá? E isso pode ser algumas horas, pode ser um dia, pode ser alguns dias, tá? Que daí tu realmente vai deixar de sair com o cachorro nesse dia, ou 2 dias, ou 3 dias. E por que isso é importante, esse detox? Justamente para, baixar aquele nível de estresse, dar tempo de baixar aquele nível de estresse. E outra, a gente falou da analogia da balança, para tu nesses dias não continuar agregando mais valor aqui, mais peso neste lado da balança, tá? Então o grande benefício é que tu não continua tendo esse comportamento ruim reforçado e também baixa o nível de estresse do cachorro. E daí eu sei que quando a gente fala em detox de passeio, diminuir, às vezes para fazer uma pausa nos passeios por 1, 2 dias, às vezes 3 dias, isso começa a levantar alguns problemas, tá? Quem aí tem um cachorro que daqui a pouco só faz as necessidades na rua, não faz as necessidades dentro de casa? Ou talvez tu tenha um cachorro que já é muito agitado, um cachorro que, poxa, Mônica, eu saio para passear 2 vezes por dia, o meu cachorro já faz um monte de passeio, passeio bastante, canso ele e mesmo assim ele ainda é super agitado, ansioso dentro de casa. Vi alguém falando que o meu já é hiperativo. Então, assim, quero saber de vocês que estão aqui, quem aí tem um cachorro que se encaixa numa condição dessa, que só de pensar em parar de fazer o passeio, tu já pensa, meu Deus do céu, meu cachorro vai surtar, vai destruir todos os meus móveis, vai comer minha casa inteira, vai ficar surtado dentro de casa, vai latir muito mais, ou não posso deixar de sair porque o cachorro tem que fazer xixi, tem que fazer cocô. Eu quero dizer para vocês que eu sei que isso é um problema, tá? Eu sei que isso é uma situação que acontece com muitos cães e por isso que existem formas de a gente, para cães que só fazem as necessidades na rua, existem formas de a gente ensinar o cachorro a fazer dentro de casa. E talvez tu já tenha tentado e não tenha conseguido. Se tu não conseguiu, é porque tu não seguiu a forma correta. Existe uma forma correta de ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô dentro de casa. E o melhor de tudo é que essa forma correta a gente aplica e o resultado já acontece em 1 dia, tá? Eu apliquei isso com o meu cachorro, com o Bacon. Quando a gente se mudou para um apartamento, ele não fazia nada dentro de casa de xixi e cocô e a gente aplicou em 1 dia, ele começou a fazer. Já expliquei com vários alunos também e é uma técnica muito rápida, tá? Uma outra coisa que eu tava falando é o cachorro que daqui a pouco vai ficar super agitado, não vai gastar energia e aí vai tocar o terror dentro de casa. Assim, esse problema também tem solução, tá bom? Então existem outras formas da gente gastar energia do cachorro para tu poder fazer essa estratégia do detox. Então, para tu poder simplesmente dizer, eu não vou passear por 2, 3 dias, tem alguns pré-requisitos que eu preciso cumprir. Eu preciso ter alguns checkzinhos de gasto de energia, eu preciso garantir alguns itens ali para o meu cachorro, eu tenho que garantir uma listinha de coisas ali que eu preciso fazer com ele para que ele consiga gastar essa mesma energia de uma outra forma e não tocar o terror em casa, tá? Então, assim, não é simplesmente, vou fazer um detox, a partir de hoje vou ficar 2 dias sem sair, tá tudo certo. Não. Vou fazer um detox, meu cachorro faz xixi só na rua? Beleza, primeiro, o meu pré-requisito é ensinar o meu cachorro a fazer xixi dentro de casa. Então, assim, para quem tem um cachorro muito ativo, vai ter que, principalmente quem tem um cachorro muito ativo, vai ter que ver esses pré-requisitos antes, que a gente precisa analisar, tá bom? Primeiro exemplo que eu falei que eu ia dar era o detox. Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui, não teria tempo para eu fazer isso. Segunda ideia, segundo exemplo que tu pode aplicar com o teu cachorro é o horário, tá?
Por exemplo, tu pode mudar um pouco o horário do teu passeio, ao invés de sair num horário que é meu cachorro late para outros cães, tá? Para quem tem um cachorro que fica latindo desesperadamente para tudo no passeio, ver um cachorro, não pode ver um cachorro que late, não pode ver pessoa que quer ir para cima, busca um horário que de repente não tenha tanto movimento, né? E a questão do horário vai variar muito de acordo com o local que tu mora. Tem locais que às vezes meio-dia é um horário vazio, tem locais que 6 da tarde é um horário vazio, tem locais que 8 da manhã é um horário vazio, 10 da manhã. Claro, vê dentro da tua rotina o que tu consegue modificar dentro da tua realidade, do teu horário, para conseguir modificar um pouquinho e sair pra rua, pro passeio e ter menos estímulos ali pro teu cachorro tá lidando, tá bem? E eu sei que talvez você esteja pensando, Mônica, mas aí então eu vou ter que sair super cedo, que o meu cachorro não vê, vou ter que sair 5, 6 da manhã, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que sair mais tarde. Gente, essas ideias, esses exemplos que eu tô passando para vocês, como eu falei, são alguns exemplos, e essa estratégia da fase 1, ela é por um período, ela não é definitiva, tá? A gente já vai falar da fase 2, mas aqui a gente está falando de uma coisa temporária, pouco tempo, às vezes tu vai fazer isso alguns dias, às vezes no máximo semanas aí, então é uma estratégia pontual, é uma estratégia para resolver uma coisa momentânea ali, tá? Então essa do horário pode ser uma opção, né? Uma outra opção, um terceiro exemplo, é o local do passeio, né? De repente se tu passeia numa rua que é muito movimentada, ou numa praça que tem muita gente, muito cachorro correndo, cachorro solto, de repente busca uma praça mais vazia, uma rua mais calma, uma rua mais tranquila. Então, assim, depende do local que tu mora, claro, mas tenta buscar um local um pouquinho, às vezes, fora do principal que as pessoas costumam ir, para não encontrar tantas coisas, né? E para quem mora realmente num local que é mais movimentado, eu tenho uma aluninha que mora num lugar que é super movimentado, tem muito cachorro passando, é muito complicado. E a Tininha, a gente tem levado ela de carro para uma praça, para chegar na praça e ela conseguir aproveitar e fazer um passeio mais tranquilo. A gente vai de carro, pode ir de Uber, ou de repente se tu pode combinar essa estratégia de mudar o local com um detox também, ou com alguma outra estratégia, tá? Então, assim, aqui são alguns exemplos do que tu pode fazer. Eu vi aqui alguém falando sobre meio-dia ser muito quente, depende também do local que tu mora, né? Tem gente que mora, às vezes, num local que não é tão quente, que dá para passear no horário do meio-dia. Tem gente que mora em locais que sem condições. Tem uma aluna minha do Guia do Passeio que mora no Pará, a Bianca, e ela não pode passear antes das 6 da tarde, 7 da noite, porque é muito quente a cidade dela. E de manhã também tem que ser bem cedinho. Então ela tem essa limitação de horário, né? Então essa questão do horário, do local, vai ser muito relacionado a cada uma das realidades que vocês vivem aí, né? Com a sua realidade. Então, aqui, lembra, passei 3 exemplos, vou passar agora um 4º exemplo. E lembrando, aqui são só alguns exemplos para vocês tentarem já incorporar isso. Quer dizer que essas são as únicas formas? Não. Como eu falei para vocês, isso ficar esmiuçando outras formas, outros exemplos de fazer essa estratégia da fase 1, de fazer essa fase 1, né? Isso dá uma aula inteira, né? Então, como eu falei para vocês, eu teria que fazer uma aula inteira só sobre esse assunto, né? E daí pra gente esmiuçar cada um dos detalhes. E, bom, vamos agora para o nosso 4º exemplo, né? O nosso 4º exemplo, o que é? O nosso 4º exemplo é eu tentar distrair o meu cachorro para que ele não veja aquilo que faz ele latir, que faz ele surtar, tá? Então, meu cachorro late para outros cães, eu vi que tá vindo um cachorro, eu vou tentar distrair, esconder o meu cachorro atrás de um carro, vou tentar distrair com uma comida, pegar uma raçãozinha e fazer uma chuva de ração, fazer uma chuva de petisco, e daí aqui eu sei, eu quero saber de vocês que estão aqui. Quem aí já tentou dar petisco pro cachorro na rua, nessa situação? Quero saber, quero que vocês me mandem aí quem já tentou dar uma raçãozinha, distrair com uma ração, distrair com uma comidinha. Manda aí pra mim.
Porque, como eu falei, esse quarto exemplo da gente tentar distrair o cachorro, a gente tá tentando, no fim das contas, que o cachorro não veja aquilo, tá? Pra tentar fazer com que ele não lata. Lembra que isso aqui é só uma estratégia pra evitar que o cachorro fique latindo, evitar piorar a situação. Tá? E aqui tem um ponto que eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Ó, Fabiana mandou, mas ele nem olha o petisco quando vê outro cachorro na rua. A Clara também mandou. Gente, seguinte, vocês precisam prestar atenção numa coisa que é muito importante agora. Quando o cachorro tá em uma situação dessas, que ele não sabe lidar, por exemplo, um outro cachorro, tá? Ele vê um outro cachorro e a gente falou no início dessa aula que o teu cachorro não tá sabendo lidar com aquilo, tá? Ele, por alguma emoção muito intensa, tá? De que a Rossana também falou que ele não quis comer na rua, e eu preciso que vocês prestem atenção nisso porque é muito importante. Quando o cachorro se depara com uma situação que ele não sabe lidar, que envolve muito estresse, que nem são essas situações aí dos latidos, né? O cachorro fica latindo pra tudo na rua, que não pode ver um outro cachorro, que não pode ver uma pessoa, que quer ir pra cima de outros cães. Essa situação estressante, quando o cachorro se depara com essa situação que envolve muito estresse, que ele não sabe lidar, acontece uma coisa. O estresse, o aumento do estresse ali no corpo do cachorro, de certa forma, inibe o sistema digestório, tá? Então, a parte de processamento gástrico ali, tá? Não vou entrar em termos técnicos com vocês. Mas, digamos assim, o cachorro começou a ficar estressado, é como se bloqueasse. E por uma questão de sobrevivência, até. Uma questão química, então o cachorro não vai aceitar comida. Então, se o cachorro se depara com uma situação de estresse, ele não vai aceitar comida porque existe um fator químico ali, bloqueando o sistema digestório, inibindo para que ele não coma. Porque ele está em uma situação de estresse por uma questão evolutiva, ele inibe isso e o cachorro não come. Então, para quem aí já tentou frango, salsicha, petisco, ração... Gente, eu também já tentei tudo isso quando eu não sabia o que fazer, tá? Eu ia para o passeio com o Mock com salsicha, ficava tentando dar salsicha para ele cagava por mim, desculpa a palavra, mas ele me ignorava completamente. Eu tentei frango, eu tentei carne, eu tentei petisco, eu tentei tudo. E aí tem uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Para a gente poder usar essa estratégia, lembra que eu falei que tem muitas estratégias, né, muitos exemplos aqui para a gente fazer essa fase 1 e que vários têm pré-requisitos, vários têm detalhes? Então, esse aqui de distrair, se eu for distrair usando uma comida, existe um pré-requisito. Eu preciso que o meu cachorro consiga estar comendo, né? Isso tem como ser contornado. Essa questão aí que inibe o sistema digestório, tem como ser contornado, tá? Bom, vimos até agora os 4 exemplos, tá? E como eu falei, lembrando, tem vários outros, tá? Muitos outros. E daí a gente teria que ter uma aula inteirinha sobre esse assunto, tá? Então, assim, essa fase 1, lembra do que eu falei no início dessa live? A gente vai ver hoje uma estratégia que é composta de 2 fases, tá? Vimos a fase 1. O que é a fase 1? É a fase do manejo, a fase de evitar, é a fase que eu chamo de tapa-buraco, tá? É a fase... Sabe a prefeitura quando tem uns buracos na avenida e eles têm que ali dar uma tapada meio, mais ou menos só para ninguém enfiar a roda do carro ali e ficar empenhado no meio do caminho, bloqueando o trânsito? Então, é só dar uma tapada, assim, uma maquiada na situação, uma disfarçada na situação. Por quê? Para diminuir o estresse e para evitar que a situação piore, tá? E aqui, ó, lembrando, para a gente evitar colocar mais peso desse lado e para a gente conseguir que isso aqui vire, tá bom? Bom, vimos essa primeira parte, a nossa fase 1. E agora vamos ver a nossa fase 2. O que é a fase 2? É a fase que eu chamo de fase do treino, tá? O que é a fase do treino? É a gente realmente ensinar o cachorro a lidar com a situação. Porque até agora a gente falou só em evitar. Agora a gente está falando em ensinar o cachorro a lidar com a situação. A dizer para ele como que ele vai lidar com essa situação. A gente viu no início dessa live que esse comportamento do cachorro latir desesperadamente, de ficar tentando avançar, de ir para cima, é motivado por uma questão emocional, tem uma emoção muito forte por trás. Lembra que eu contei do exemplo da barata? Então, tem uma questão emocional ali muito forte, então a gente precisa ter 2 focos aqui nessa segunda fase. A gente precisa pensar em ensinar o cachorro a lidar com essa situação, em ter um outro comportamento ali diante daquela situação, mas não só isso, eu preciso que o cachorro mude como ele se sente em relação àquilo.
mude como ele se sente em relação a ver outro cachorro passando na rua. Que ele veja aquele cachorro na rua e ele entenda, eu não preciso latir, eu posso simplesmente ignorar que tá tudo certo. Então eu preciso ensinar o meu cachorro, a ignorar, e outro, a perceber que ignorar é super tranquilo, que ele vai se sentir bem com aquilo. Né? Aqui eu tô falando de ignorar, mas pode ser outras coisas também, tá? Pode ser vários comportamentos aí que a gente pode explorar. Mas, deu para entender isso? A gente tem a fase 1, que a gente dá uma maquiada, dá uma disfarçada, e a fase 2, que é onde a gente realmente entra ativamente para ensinar o nosso cachorro. E aqui, por que a gente tem essa diferença nessas duas fases, tá? Por que é importante a gente abordar essa estratégia com as duas fases? Porque a fase 1 é uma fase de evitar. A fase 2 é a fase onde a gente vai resolver o problema, tá? A fase 1 é evitar que piore, a fase 2 é onde a gente entra para resolver, tá? E aí, quando a gente entra para resolver o problema, qual é o grande benefício aqui? É que o cachorro aprende o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Tu não vai precisar ver um cachorro e pensar, meu Deus do céu, para onde eu vou fugir agora? Então, o grande benefício aqui dessa nossa fase 2 é o cachorro realmente aprender o que fazer. Então, tu não vai ter que ficar desesperada. Ai, meu Deus, viu um cachorro? Esconde. Tá, né? Então, assim, quando a gente fala em ensinar o cachorro, em treino, essa segunda fase, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Por quê? Porque aqui mora um grande problema, tá? E eu preciso alertar vocês quanto a isso, para que vocês não caiam no que eu vou chamar, num golpe. Deixa eu dizer de golpe, porque é um golpe, tá? Vocês não caiam na seguinte questão, que infelizmente eu caí nessa situação no passado, que é o seguinte, tem muito adestrador, tá? Que diz que sabe resolver o problema, e o que faz? Vai lá, pega o cachorro, e diz, o teu cachorro late para outros cães, beleza, vamos pegar esse teu cachorro e vamos levar ele pra rua e colocar ele na frente de outro cachorro e deixar e ver o que ele vai fazer. Quando ele latir, a gente vai dar um tranco, vai dar um cutucão na costela, vai dar um choque na coleira, vai dar um tranco no enforcador, vai dar uma bronca, vai dar um grito, vai punir o cachorro. Gente, se alguém hoje chega pra vocês e fala isso, pelo amor de Deus, fujam dessa pessoa, tá? Fujam dessa pessoa, por favor, porque assim, isso não resolve, tá? E além de não resolver, isso piora a situação, tá? Infelizmente, eu já passei por esse tipo de coisa. Quando eu não era adestradora, eu passei por 4 adestradores com os meus cães. E o último deles fez eu colocar aquelas coleiras de pino. Sabe aquelas coleiras de pino que parece equipamento de tortura? Vocês já viram? Umas coleiras que tem uns pinos pra dentro, chama prong collar. E daí a gente foi numa rua super movimentada lá onde eu morava. E a adestradora na época disse, vamos passar perto de um cachorro. E quando a gente passou, ela era para dar um tranco naquela coleira cheia de pinos para dentro. E aí o meu cachorro começou a entrar em desespero com aquele tranco. Começou a se debater porque machucou. E se debater, assim. Quase escapou pro meio da rua, foi um caos, ele gritando, ganindo, assim, desesperado, eu não sabia o que fazer, e ela dizendo, fica parada, e eu, meu Deus do céu, meu cachorro vai ter um piripaque, que socorro. Gente, só pra vocês terem uma noção, depois dessa situação, piorou completamente a situação, meu cachorro ficou muito mais agressivo, muito mais tenso, muito mais reativo, latia muito mais pra pessoas, para os cães, começou a avançar, então ficou muito mais complicada, a situação piorou horrores. Então, assim, não é assim que o cachorro aprende a lidar. Ele vai ficar mais confuso, ele vai ficar com mais medo, ele vai ver aquilo que ele já não consegue lidar, que ele já tá te pedindo socorro, tá tentando te dizer socorro, eu não sei lidar com isso, e tu vai ficar dando tranco, ele vai ficar apavorado, ele vai ficar com muito medo, ele vai querer latir ainda mais, se debater ainda mais quando ele vê aquele outro cachorro, ou aquela pessoa, ou aquele estímulo, o que for, tá? Vai tentar fazer de tudo para escapar e sair correndo dali. Então, isso deixa o cachorro muito mais ansioso, com muito mais medo, mais agressivo e piora o problema, tá? E bom, pra gente ensinar o cachorro a lidar com essa situação, como eu falei, não é simplesmente a gente jogar o cachorro, como se a gente pegasse uma criança que não sabe nadar e tem medo de água, jogasse a criança na água e dissesse, aprende a nadar. Não é assim, tá? Não é assim que a gente ensina uma criança a nadar, né? A gente precisa realmente
começar do início, seguir um passo a passo, seguir um caminho para ensinar a criança a nadar. E a mesma coisa acontece com o nosso cachorro. Preciso seguir um passo a passo, um caminho, um método bem estruturado.